Perfeito. NR6. NR6 fala dos EPIs, que é equipamento, que é um EPI, equipamento de proteção individual. Isso aqui o senhor está careca de saber. Ranziano que vai falar sobre isso aí. Em geral, o EPI tem que ser usado. Ele não vai, como eu posso dizer, ele não vai garantir a sua integridade física toda. Ah não, estou usando aqui uma luva de faqueta ou um sapato de segurança, eu sou o super-homem, eu sou o homem de aço, agora eu posso me salvar tudo. Não, ele vai minimizar uma certa situação, mas não significa que você não está isento a se machucar, a ter alguma lesão, mas tem que usar. O capacete, por exemplo, é comum ver isso, inclusive já vivenciei, de ele proteger o trabalhador. Ele machucou, mas não machucou tanto assim. Aí uma peça bateu aquela peça no capacete e a peça jogou fora, né? E o capacete, querendo ou não, veio a machucar ele pela pancada, mas do capacete, raspou aqui, machucou pouca coisa, mas a peça foi jogada fora. Se ele tivesse o capacete, com certeza ele não estava vivo até agora. Então, a ajuda tem que ser usada. O que cabe ao empregador, o dono da empresa, entregar os EPI, e o que cabe o empregado, né, o trabalhador, zelar, cuidar, e caso em tempo tiver gasto, vir para pedir para trocar. E o que cabe o empregador, o dono da empresa, trocar em tempo os EPI. Isso é importante. Isso aqui é importante. Principais causas de acidentes: atos inseguros, condições inseguras. O senhor, o que seria um ato inseguro? Como falar isso? Ato seguro. Fazer um negócio que não tem proteção, né? Mais ou menos. Fazer uma atividade que não tem proteção? Eu acho que isso. Como é que o cara vai subir um negócio que vai dar? Teria lógica isso daquele jeito. Mas isso se encaixa mais numa condição. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade sem proteção. Proteção do quê? Proteção minha ou do ambiente de trabalho? Essa pergunta que resolve isso aqui. Porque o ato é o seguinte: você tem tudo que precisa para fazer uma atividade segura. Mas o senhor, prefere fazer do seu jeito, mas do jeito errado, um jeito inseguro. Então isso se encaixa como um ato. Mas essa palavra, inclusive, foi tirada, né? Mas é um ato, é uma atitude sua. Você assumiu o risco. Uma vez que a empresa deu todas as condições para você ter uma atividade segura, e as condições te favorecem também para ter uma atividade segura. Por exemplo, você vai fazer uma atividade de altura e você tem cinto de segurança e a estrutura tem um guarda-corpo, mas você prefere não usar o cinto de segurança. Rapidinho, vou subir, fazer, descer. Até eu vestir aquele cinto vai demorar. Então você assumiu o risco. É um ato, entendeu? E a condição? Me diz um exemplo de uma condição segura. Isso é um ato, condição insegura. Olha, você cai na prova, hein? Condição insegura. Vamos lá. Vamos lá. Esse mesmo exemplo. Você subiu sem um 5, mas agora você está com 5. Você fez tudo que tem que ser feito. Só que as condições não favorecem a sua atividade. Por exemplo, não tem guarda-corpo. Então é uma condição insegura. Apesar de você estar com 5%. Resumindo, ato resume o que cabe ao trabalhador. Condições é o ambiente onde ele está envolvido. Simples assim. É o que está aqui, ó. Por exemplo, é uma condição, ó. É uma condição insegura. Ele sabe que isso é errado, ele prefere fazer assim. É um ato, né? Aqui também não deixa de ser um ato. É um ato inseguro, ó. O cara está com uma pilhadeira, uma em cima da outra e vai querendo fazer alguma atividade aqui. Por exemplo, exemplo de ato inseguro: descumprir regras de procedimento de segurança, não usar EPI,
não ancorar o cinto de segurança, trabalhar sob efeito de álcool ou drogas, operar máquinas e equipamentos sem habilitação, distrair ou realizar brincadeiras durante o trabalho, utilizar ferramentas inadequadas e dispor-se ao risco desnecessário. Aqui, ó, quantos exemplos aqui. Esse cara aqui está segurando esse outro aqui com uma corda. Agora imagina se ele caindo aqui. Você acha mesmo que ele vai segurar? O tronco? Quando aquela corda estiver cortando, ele vai saltar. Aonde? Olha esse outro aqui. Aqui, além de ser um ato, também é uma condição. Os dois podem trabalhar junto. É uma condição de seguro, também é um ato. Aqui, outra situação que levou à morte. O que é condição de segura? Falta de guarda-corpo em patamares, falta de ponto de coragem, falta de treinamento, não fornecimento de EPI, escala inadequada, falta de sinalização, equipamento ou ferramentas defeituosas. Isso aqui é importante também. Né? Trabalho típico. Hoje, gente, existem dois tipos de acidente. Né? Isso é legislação. É acidente típico e acidente de trajeto. Você vai ouvir falar disso aí, né? Por exemplo, quando é um acidente típico, que está relacionado às suas atividades do dia a dia. Por exemplo, dirigir caminhão. Você está dirigindo caminhão, quando teve um acidente ali, uma colisão, mas o senhor teve sequela. Por exemplo, né? Teve sequela, então você se encaixa aí com um acidente típico. Tem lá seus benefícios que o INSS lhe propõe. E tem o acidente de trajeto, quando você sai da sua casa para o trabalho para casa. E nesse meio tempo você tem um acidente, por exemplo, de trânsito. É considerado um acidente de trabalho. Você também tem direito. E é considerado acidente de trajeto. Aqui a análise de risco que eu falei para o senhor é muito importante. Sempre faço a análise de risco antes, durante e depois de qualquer atividade. Ela muda com frequência. Hoje o senhor vai para Santos, tá uma coisa. Amanhã está diferente. Versus feriado, no feriado, pós-feriado. O cenário muda todo instante. É por isso que é importante ter isso bem afiado na análise de risco. É uma palavra técnica, mas isso está bem impregnado na cabeça do trabalhador. É fazer a avaliação. Muitas vezes a expertise da experiência ajuda. Você sabe que situações vão se desenhando, o que vai acontecer. O cara está jogando luz alta numa subida de uma serra, dando luz alta, buzinando, e você tem uma velocidade compatível, que foi treinada para atender. Você está lá atendendo, não, estou na minha. Só o máximo que você sabe que aqui vai agir de má fé. Ao ultrapassar, o que ele vai fazer? Que é comum acontecer. Jogar o caminhão para atingir. E você sabendo disso, você reduz a velocidade, freia, muitas vezes vai para o acostamento para desviar. Então isso que é análise de risco. E tem uma visão preventiva, não é prever o futuro, né? Ninguém aqui é Deus, né? Mas tem coisas que vai se desenhando que você sabe o que vai acontecer. Comum, uma bola que está lá, né, rolando no meio da estrada, do nada, uma bola. O que vem depois? Vai vir uma criança? Criança. Vamos nisso. Alguém avisou que vem uma criança? Não, você sabe. Isso é uma visão preventiva que vai acontecer. Então você pode vir um barbado também, né? Também. O cara sem noção. Sem noção do perigo. Pode vir também. Que é importante também, ó. Você tem uma ideia? Aqui é o perigo em risco, ó. Tá iminente, ó. Aqui são duas pessoas aqui nesse desenho e tem um trânsito intenso nessa via. E essas duas pessoas querem atravessar para o outro lado. Um controle de risco é colocar um semáforo, colocar umas sinalizações aqui na via e incluir também uma faixa de pedestre. Isso aqui é controlando o risco. Eu estou controlando o risco, mas isso não significa que essas pessoas que estão atravessando eles estão ilesos. Pode vir um ali desatento, um imprudente e vir atravessar que se foda. Pergunta a palavra. Mas pode vir. Como é que eu elimino isso? Olha, eles fizeram uma passarela, né? Isso aqui elimina o risco, mas claro, é mais caro, mas elimina. O cara que vai vir aqui, sobe a passarela, o trânsito continua e ele atravessa. Isso são exemplos, né? Mas você quem passa às vezes a passarela, você viu?
Tem gente que nem vai na passarela, pô, ele tem que ir lá fazer o que. Isso. Aí ele É verdade. Nossa, é verdade. Isso é comum, tá? É. Sabe o que? Infelizmente é do ser humano. Eu fiz uma vez, fiz duas vezes, fiz três vezes, muitas vezes passa ano fazendo a mesma coisa. É errado. Só que tem momentos em que, infelizmente, as coisas podem mudar. E, infelizmente, o trânsito é muito cruel, né? O trânsito é muito cruel. Não sei se o senhor já passou por acidente de trânsito ou se conhece pessoas que já passaram. Eu acho que já. Vários colegas. Eu acredito que você tem vários colegas aí fora que trabalham na mesma profissão que o senhor. E sabem a dificuldade e os riscos que está exposto todos os dias. Eu já estou trabalhando isso aqui quase 8 anos, eu sei disso. Já avaliei muito acidente e é cruel, querendo ou não. Quando você sai ileso, existe também ali a parte material que é menos que se importa. Mas vamos supor, isso é dado, tá? Se tiver 5 pessoas num veículo de passeio, que é o limite, 5 pessoas. Aí você tem um acidente. A probabilidade de alguma pessoa ter uma sequela é muito grande, dependendo da velocidade. Vamos lá. Para você ter uma ideia, vamos supor que nesse acidente venha a óbito 2. E os outros 3 possivelmente vão ter sequelas. Ou ele vai ter uma amputação, ou vai ter alguma sequela psicológica. Porque vai lá, se quando você tem uma amputação, dificilmente você vai se adaptar. Aí vem a parte psicológica, cognitiva, que é a doença do século, a ansiedade. O cinto tem que estar bem rente ao corpo do trabalhador, tanto aqui na parte lateral, a parte do peito, da cintura e na virilha principalmente. Tem que estar assim.